Os serviços de telefonia móvel são os campeões de reclamações do PROCON. Muitos outros serviços acabam atrapalhando o dia a dia de pessoas que buscam um serviço e não são bem atendidas. E para esclarecer um pouco mais, tirar dúvidas, eu converso agora com o advogado Dante Ponte de Brito, mestre em Direito do Consumidor e professor efetivo da Universidade Federal do Piauí e autor da obra A Publicidade na Internet e a Violação dos Direitos do Consumidor. Boa tarde, advogado. Esse assunto sobre direitos do consumidor interessa a praticamente todos nós, a todos os telespectadores, a todos nós, porque, principalmente, como eu falei na cabeça, há muitos serviços que não são muito bem realizados. Dentro dessa lista, quais os que encabeçam ela? Bem, o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, fez uma pesquisa recentemente, no final de 2010, e lá foi detectado que os serviços de telefonia, tanto móvel quanto fixo, são realmente os campeões. Mais de 60% das reclamações no PROCON, nos juizados dos consumidores, são relacionadas ao serviço de telefonia celular. Em seguida vem o problema dos planos de saúde, que também é muito frequente nas relações de consumo, também os problemas com serviço de energia elétrica e com serviços direcionados à população em geral, como também o serviço de bancos. Mas o serviço de energia elétrica, inclusive, tem uma curiosidade importante, que os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal e o STJ decidiram recentemente que o corte de energia elétrica é legal em razão de inadimplemento do consumidor. Foi uma decisão recente que teve bastante repercussão. Então, caso o consumidor de energia elétrica esteja inadimplente, o corte é sim admitido. Agora, dentre esses casos, caso o consumidor se sinta meio prejudicado, claro, principalmente em casos de telefonia telefônica, todos nós que conhecemos, que temos os nossos celulares, sabemos disso. Como proceder? Eu costumo dizer que o consumidor deve seguir um passo a passo. Primeiro problema, a primeira solução que o consumidor tem que buscar são os saques, o serviço de atendimento ao consumidor. Geralmente os saques, o telefone do saque se encontra nas embalagens dos produtos, do serviço, nas próprias contas de telefonia, você encontra o telefone do saque, e você deve procurar o saque, que é um serviço da própria fornecedor de serviço. Então no saque você deve estar sempre munido de nota fiscal, de recibos, cópias de contrato, de todos os documentos para facilitar a solução dos problemas. Caso o saque, que é um órgão do próprio fornecedor de serviço, não resolva, o consumidor deve se dirigir ao PROCON, que é um órgão administrativo, pode ser estadual ou municipal, e que é responsável por mediar, solucionar conflitos entre o consumidor e o fornecedor. Caso o PROCON não solucione o problema, aí o consumidor deve procurar a via judicial, deve procurar os juizados especiais, órgãos do Poder Judiciário, e nas causas até 20 salários mínimos não precisa sequer do auxílio de advogado. Uma pergunta que seria muito inerente, fugindo até de um certo cronograma, é problema de energia elétrica. Caso eu tenha o meu aparelho doméstico, meu eletrodoméstico, minha televisão, e ela danificou-se devido a um problema de energia elétrica. Qual o procedimento? A gente sabe que o serviço de telefone de energia elétrica... Demora esse processo? Esse serviço de energia elétrica no Piauí é bastante problemático, A gente tem um péssimo serviço de fornecimento de energia elétrica. Então o consumidor deve procurar, no caso a Eletrobras, a CEPISA, nesse passo a passo que eu ensinei, o saque. Caso não seja solucionado, por exemplo, no seu problema aí, que teve um aparelho danificado, claro que você tem direito ao ressarcimento. Então você deve procurar o PROCON para mediar essa solução do conflito ou entrar com ação no juizado especial, uma ação de indenização de dano material ou moral, em determinados casos. Foi realizado o lançamento do seu livro, o primeiro livro, Dante Ponte de Brito, que fala da publicidade na internet e a violação dos direitos do consumidor. Qual foi o intuito, o objetivo, principalmente com a experiência de vida, a experiência de trabalho, para o lançamento desse livro e no que ele pode ajudar ao leitor? Na verdade, a obra é fruto da minha dissertação de mestrado pela Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, e o livro trata das relações jurídicas por meio da internet, que é um tema que está na ordem do dia, tendo em vista que cada vez mais cresce o número de usuários da rede mundial de computadores, e os problemas de consumo, como contratos eletrônicos, agora está na moda os sites de compra coletiva, e muita gente se sente ludibriado por esse tipo de anúncio, mas tem que ter cuidado. Então a obra ensina como o consumidor deve se portar frente a essas relações jurídicas por meio da internet, e a obra já está à venda, inclusive aqui na Livraria Harmonia, em Parnaíba, em Teresina, no Riverside, em Teresina Shopping, na Livraria Universitária, e ele tem esse objetivo de facilitar a vida do consumidor. Inclusive a linguagem
na obra utilizada é bastante simples, não só para a comunidade jurídica, mas para todos os interessados, porque afinal de contas todos nós somos consumidores. Pode ajudar também a estudantes do curso de Direito? Estudantes do curso de Direito, a comunidade acadêmica e a população em geral, porque é uma obra feita numa linguagem bastante simples para auxiliar realmente o consumidor. Dante Ponte de Brito, obrigado pela sua presença no nosso estúdio. Eu que agradeço e agradeço a participação. E veja a seguir, petistas se reúnem para discutir, entre outros assuntos, os ramos da sucessão municipal.